Primeiro vamos reverenciar aqui no altar do Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, te adoramos, Senhor. Presente vivo e real, na hóstia santa, nesse sacrário santo, Senhor. No teu altar, que é o altar do sacrifício. Te louvamos, te agradecemos, te adoramos, nosso Senhor, nosso Deus, vosso santíssimo nome unitrino, Pai, Filho, Espírito Santo, assim seja. Amém. Muito bem, meu querido irmão. Esse vídeo tem um oferecimento, tem a classificação livre do nosso irmão, apologeta Luiz Henrique. Foi dado pelo nosso irmão Luiz Henrique há uns 15 dias mais ou menos, né, para nós. E nós vamos trazer, né, esse pequeno vídeo, não é, desse nosso irmão, inscrito no nosso canal Apologeta Luiz Henrique. Muito bem. Se você tem alguma sugestão para que nós possamos gravar vídeo, coloca nos comentários, como faz o nosso irmão Luiz Henrique. Coloca capítulos e versículos e diz por que ali está adulterado. Veja, nosso irmão Luiz Henrique, você me deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você me deu Mateus 24, 14, 12, 21. Não é? Marcos 13, 10. Atos 4, de 25 a 27. E Romanos 15, de 9 a 12. E Salmo 2, verso 1. Eu tenho apenas duas Bíblias Protex, né? Revista e atualizada de João Ferreira de Almeida e a linguagem de hoje protestante. Dois versículos, dois versículos que você me deu não está adulterado. Nas traduções que eu tenho aqui, Protex. 24, 14 de Mateus não está adulterado nas duas versões Protex que eu tenho aqui. E Marcos 13, 10 também não está adulterado, segundo as versões que eu tenho aqui. Não é? Desses versos que você me deu. Mas o que nós vamos ver aqui agora está adulterado. Apenas dois do que você me deu, Luiz Henrique, não está adulterado. Mas nós vamos ver que está adulterado alguns aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 desses estão adulterados. O nosso irmão Luiz Henrique levantou isso e é muito importante porque nós sabemos que o protestantismo quer matar, cada vez mais adulterar os seus livros, que chamam de Bíblia Sagrada e não são, porque a Bíblia Sagrada tem que ser completa. Falta 7 livros, os capítulos 13 e 14 de Daniel, e ainda faltam os acréscimos de Esté colocados por São Jerônimo no século III, não é? Quando São Jerônimo compilou a Sagrada Escritura. Então os protestantes tiraram. Aí houve o Concílio Protex, no ano 1852 a 53, resolveram tirar os 7 livros e os acréscimos de São Jerônimo. Né? Quem são eles para fazer isso com a Bíblia? Não são ninguém. Pobre, infelizes, cego e nu e condenados. Se não se arrependerem, vão receber o mesmo destino de Coré e do pai deles, Lutero. Vejam só. Nós estamos com um texto na tela. E nós estamos com um texto na tela, meus irmãos, né? Segundo o nosso irmão Luiz Henrique. E eu fui averiguar e estudar em cima disso, e é verdade. Nós temos muitas adulterações dentro dessa tábua protestante aqui. Desse livro protestante. Então, dentro do livro protestante, existem muitas adulterações. Não é? Você que faz apologética, se tiver, o que você tiver, coloque nos comentários, que eu já falei, que nós trazemos. Vamos estudar aqui e ver se o estudo que você colocou lá está apto com as traduções que tenho aqui para podermos trazer essas refutações. Vamos lá. Muito bem. Aqui, meus irmãos, nós estamos em Mateus, capítulo 12, versículo 21. Presta atenção. Aqui, São Mateus está citando Isaías 42, de 1 a 4. Olha só. Aí de vermelho, presta atenção. Em seu nome, as nações pagãs porão sua esperança. Veja aí. Então quer dizer que em seu nome, em nome de quem? De Jesus, as nações pagãs colocarão a sua esperança. As nações. Veja, as nações pagãs. Então quando usa aqui o termo nações, está falando o quê? Da universalidade da igreja. O termo católica, que designa universal, a universalidade. E nós vemos isso nos relatos bíblicos
e também no contexto histórico, né? Mais conhecida como a tradição oral. Nós vemos Santo Inácio, nós vemos tantos outros, São Clemente, falar na universalidade da Igreja de Cristo. Mas para matar a universalidade, ou seja, a catolicidade da Igreja de Cristo, vejam o que eles, protestantes, fizeram. Olha, eles adulteraram o termo as nações para isso. Veja só. Em seu nome esperarão os gentios. Vejam, meus irmãos. Aqui está tirando o termo, adulterando o termo nações para gentios. Vamos estudar um pouco, vamos meditar um pouco em cima disso. Espera aí. Aqui quer dizer que em seu nome todas as nações. Então, mostra, abrange a universalidade, não é? A catolicidade que será salva, que receberá o Cristo, que terá ele como centro. Aqui está dizendo que não é todas as nações, que só é os gentios. Peraí. Não, o negócio aqui tá complicado, peraí. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Você está vendo aí um relato de Isaías 42, de 1 a 4. Mas aqui está dizendo, vocês não escutaram não, ó. Em seu nome esperarão os gentios. Peraí. Em seu nome esperam os gentios. Em seu nome as nações porão, pagãs. As nações pagãs porão. Peraí. Mas veja o tamanho da adulteração. Os gentios, outra vez. Os gentios, em seu nome esperam os gentios. Meus irmãos, olha o tamanho da adulteração que fizeram aqui. Quem é gentios? Quando nós pegamos, quando eles pegaram, nós não, tá? Misericórdia de Deus, nós não. Quando eles pegaram esse versículo e tiraram o termo nações, as nações pagãs porão sua esperança. Não tem aqui esperança. Também. Os gentios esperam. Tá complicado. E no seu nome esperarão os gentios. Os gentios esperam. Peraí. Gentios, quem é gentios? Gentios são todas as nações? Não. Quando restringiram para o termo gentil, quer dizer que Jesus não veio para todas as nações. Como diz Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Diz que, verso 4 em diante, que ele governará todas as nações com cetro de ferro. Temos nações pagãs. Quem são os gentios? São todas as nações pagãs? Como aqui está dizendo, não. Os gentios não são todas as nações pagãs. Todas as nações. Então, todas as nações antes de Cristo, meus irmãos, são pagãs, porque não são batizadas. E por que aqui está dizendo que só os gentios que não são... Porque nós estamos falando aqui de seitas judaizantes. Então, essas seitas judaizantes, elas buscam adulterar de alguma maneira para que os judeus sejam salvos, sejam tirados fora. Aqui é para não incluir os judeus. Aqui, quando adulterar esse versículo, e aqui uma abelha passando, né, na frente da câmera, tiraram a catolicidade quando adulteraram nações para gentios e encobertaram o crime dos judeus.
Isaías 1,13, não suporta mais o crime das festas religiosas judaicas, as luas novas e os sábados deles. Me são um horror, Isaías 1,13. Versículo 12, versículo 13. Tá Deus falando, Deus está falando, ele em pessoa, a Isaías, que tem horror, né, da doutrina judia. E aqui nós estamos vendo que trocaram, adulteraram. Os gentios esperam por ele. Em seu nome, as nações. As nações englobam o quê? Todas. Então, antes de Jesus, todas as nações são pagãs. Estamos falando de uma promessa de Isaías, meus irmãos. 42, versículo 1 a 4. É antes de Jesus. Isaías escreveu isso aqui 750 anos antes de Cristo vir. E aí, os senhores protex adulteraram. Os gentios esperam por ele. Como que os gentios fossem um, não é? Dividindo assim. Os gentios para um lado, judeus para outro. Como faziam os judeus com os samaritanos. Para eles, judeus, quando adulteraram esses versículos, judeus não precisam de Jesus Cristo, porque já são salvos. No entanto, quando Pilatos disse que crucificava o vosso rei, esses judeus, protegidos pelas heresias protestantes, gritaram: não temos outro rei senão César. E mandaram soltar o bandido Barrabás e crucificar Jesus. Os judeus que esses protex protegem hoje. Quem eram os gentios? Os não-judeus. Aqui eles estão nada mais, nada menos condenando a catolicidade, a universalidade de todas as nações, como está defendendo os judeus. Para essas seitas, o judaísmo é a verdadeira religião. E cadê o sacrifício judaico de carneiro, de touro, de bode que não tem mais? Desde o último suspiro de Cristo, na sexta-feira da paixão, às 3 da tarde, hora da misericórdia, que se era feito a oblação, o sacrifício judaico, que aquele véu abriu, aquele pano, não é do templo, abriu de cima a baixo, o sacrifício judaico que cessou. Os judeus, Caifás e outros chegaram à conclusão: Deus não se agrada mais do nosso sacrifício, e cessaram o sacrifício de touro, de carneiro, de animais. Judeu, algum pouco que resta, vive de oração, esperando o reconhecimento, o abrimento de olhos, da fé do coração, e reconhecer o sacrifício da carne e do sangue de um Deus da qual vão se converter um dia, a Igreja Católica. Muito bem, então nós estamos vendo aí. Está adulterado. Já que está adulterado, deixa eu dar uma olhada nesse termo aí de Isaías. Luiz Henrique. Você me deu esse versículo aí, eu não sei na sua. Você me deu esse versículo de Mateus 12, 21 adulterado, mas Mateus estava se utilizando de Isaías, como você vê aí entre parênteses, ó, né? Isaías 42, de 1 a 4, que se refere a todas as nações. Na deles também já vi logo de cara, tem uma adulteração. Vamos ler? Se eles adulteraram também Isaías 42, de 1 a 4, vamos lá. Eis aqui meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, e que minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele propagará o direito para os gentios. Aqui está, Luiz Henrique. Luiz Henrique, você esqueceu de me dar essa, Luiz Henrique. Essa nem eu sabia. Eu fui aí na referência, ó. Veja, na Bíblia Católica está escrito: para que ele leve a verdadeira religião a todas as nações. Ou seja, essa religião é o quê? Católica. Porque quando fala todas as nações, quer dizer, o nome católica significa o quê? Universalidade. Todas as nações. E a universalidade abrange o quê? Todas as nações. Todas as nações. Vamos para o texto lá. Eu vou para o texto. Meus irmãos, não dá para ir.
Eu tentei ir para Isaías 42, de 1, por causa da tela que você está vendo aqui. Não dá para ir, porque não tem como vocês verem. Vai ficar como esse aqui, ó, com esse nome de cima, eu no meio, né? Não vai dar para vocês verem. Mas veja só, vamos voltar aqui ao texto. Olha só. Na Bíblia Católica, você pode pegar na Bíblia da Ave Maria que você vai ver. Outra vez. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Outra vez defendendo os judeus, outra vez tirando a catolicidade. Eu tenho dito nesse canal, nesse apostolado, a missão protestante é mentir contra o caminho da verdade, é cancelar o caminho da verdade, porque o diabo não pode destruir essa fé, o diabo não pode destruir essa igreja. Então o que é que o diabo pode fazer? Enfiar a mentira na cabeça do povo com respeito à doutrina da igreja de Cristo, fundada por ele, é o seu corpo místico. Então eles adulteram o livro da igreja. E eles mentem dizendo que o livro é maior do que a igreja, se foi a igreja que escreveu isso aqui. Todo o Novo Testamento, a igreja, foram os católicos que escreveram isso aqui. E foram os católicos que fizeram esse Novo Testamento, do Papa São Damas, os 27 livros do Novo Testamento. E eles mentem dizendo que foi Constantino que fez o Novo Testamento. Vão pagar por essa mentira. Olha só. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Na verdadeira, que a Bíblia está como no original, o termo direito também pode estar correto, sim. O termo direito. Mas, veja só. Para levar o direito para os gentios. Para os gentios, não. Para todas as nações. Então, está tirando a catolicidade para os gentios. Como que os judeus fossem salvos. O que era? Outra vez, só recordando o que eram os gentios. Que eram os gentios? Os não-judeus. Os gentios eram os não-judeus. Então, quer dizer, Jesus não veio para os judeus porque já estão salvos. Né? E foi esses judeus que a condenaram, porque a doutrina de Cristo era contrária à doutrina judaica. Foi esses judeus que a condenaram, meus irmãos. Inclusive diz porque Jesus violava o sábado. E essas doutrinas diabólicas, judaizantes, como o sétimo dia, diz que Jesus era o Senhor do sábado, que Jesus não violou o sábado. Mas se nós vermos na Bíblia, Jesus... eles resolveram matar Jesus porque Jesus violava o sábado. Como que Jesus não violava o sábado? Olha aqui. Vou mostrar como Jesus violava. Porque eles decidiram matar Jesus. Porque Jesus violava o sábado. Vamos ver. João capítulo 5, versículo 18. Preste atenção. João 5, 18. Por essa razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida. Esses judeus que essas seitas estão defendendo. Esses judeus que essas seitas, quando coloca só gentios, quer dizer que ele vem para os não-judeus. Ou seja, só para os pagãos, porque os judeus já estão salvos. Veja, já estão salvos os judeus? Os judeus não... Ele veio para os seus não o quiseram. É o que diz os evangelhos. É o que diz os evangelhos. Então, meus irmãos, olha só, preste atenção. Por essa razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado. Jesus fazia o quê? Violava o repouso do sábado. Não, irmão, pode ser que você esteja inventando aí. Eu prefiro que você coloque na tela. Eu vou colocar agora. 1 minuto. Olha aí. João 5, 18. Vamos ler? Vamos ler aí de roxo? Vamos lá, de lilás. Por esta razão, os judeus, sei como eles não colocaram aqui na deles, gentios, né? Os judeus, com maior ardor, vento bom, procuravam tirar-lhe a vida. Por quê? Porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu pai,
e se fazia igual a Deus. Aqui estão os motivos porque os judeus mataram Jesus. Primeiro lugar, violava o sábado. Aí as seitas do sétimo dia, outras seitas judaizantes que guardam o morto dia do sábado, diz que Jesus era Senhor do sábado. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Senhor do sábado, quer dizer que Jesus é maior do que o sábado. Jesus pode fazer o que ele quiser nos dias de sábado. Mas eles pregam adulterando, mentindo. Quando eles afirmam que Jesus disse ser o Senhor do sábado, quer dizer que Jesus é submisso ao sábado. Ele está preso ao sábado como esses judeus. Por que mesmo que eles quiseram matar Jesus? Porque Jesus violava o repouso do sábado. Aí está. Sábado significa dia do Senhor? Não. Domingo, a palavra domingo que significa dia do Senhor. Vocês estão compreendendo? Olha aí. E nós estamos acabando de ver aqui, ó. Tirar nações, versículo 2. Não clama, nem a gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. A torcida? Que torcida? Torcida do Corinthians? Do Flamengo? Que torcida? Misericórdia. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem quebrará até que ponha a terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Fato é, meus irmãos, que tiraram nações no versículo 1 e colocaram gentios no lugar. É ou não é adulteração? Vamos voltar para Atos, segundo o nosso irmão Luiz Henrique. Vamos para Atos 4, versículo 25. Muito bem, estamos aqui em Atos 4, versículo 25 a 27. Nós estamos vendo aqui algumas passagens nesse vídeo de refutação que os protestantes tiraram a catolicidade. Cada vez mais estão tirando a catolicidade da Sagrada Escritura. E eles estão pegando vários versículos e colocando nesses versículos palavra de Deus. Por exemplo, tem canto que fala em lei, que eles adulteraram para palavra de Deus. Lei de Deus, colocaram palavra de Deus no lugar. Não é? Uma experiência é o Salmo 119, que fala muito, usa muito o termo palavra de Deus. Só que ali tem lei, ali tem preceitos, e eles pegaram esses termos preceito e leis e adulteraram para a palavra de Deus. Veja o quão são perigosos as heresias atuais, as filhas de Lutero. Nós estamos no versículo aqui, que nós vamos ver agora. Vamos pegar aqui. Ventando muito aqui, por isso está balançando o tripé aí. Eita, menino, deu ventania agora aqui nessa manhã. Vamos lá. Vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, dissestes: por que se agitam as nações? E imaginam os povos coisas vãs? Veja que apareceu o termo nações. Já não aparece mais pagãs. Estamos vendo que aparece o termo porque se agitam as nações. Olha como é que está aqui. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os gentios. Outra vez, livrando a cara dos judeus. Eita, meus irmãos. Além do ensinamento errado que dão, seguir um livro completamente adulterado. Você sabe quando aparece o termo nações, está se referindo à catolicidade.
não é? Vejam só, São Paulo disse, eu já repito em todos os vídeos isso, para que você coloque na sua cabecinha. Vejam só, Romanos 1,8. Vossa fé, falando a igreja de Roma, vossa fé será proclamada universalmente. Repetimos e vamos repetir 1 milhão de vezes. Católica significa universal. Então, quando traz na Bíblia as nações, está falando na catolicidade. Então, quando eles tiram nações e colocam gentios, está arrancando a catolicidade. Só isso que estão fazendo. Eles estão tornando cada vez mais um livro 100% católico, não católico. Com essas adulterações. Mas Pedro disse isso. Isso não é de espantar para nós. Isso não é de espantar para nós, porque o primeiro Papa, na sua primeira encíclica, escreveu. Na sua segunda encíclica, 2 Pedro 3,16. Que essas seitas iam adulterar as cartas de Paulo. Não só as cartas de Paulo, como toda a escritura, do Gênesis ao Apocalipse, para suas próprias condenações. Então, quem segue os seus falsos raciocínios também já estão condenados. Veja que trocaram aqui as nações por gentios. Outra vez, matando a catolicidade, a universalidade do Evangelho de Cristo, que é para todas as nações. Este Evangelho do Reino 24, que ali o nosso irmão Luiz Henrique deu 24,14. Não está aqui, a própria Protex aqui, que eu tenho, não está, Luiz, adulterado. Está falando em nações também. Esse Evangelho do Reino será proclamado a todas as nações, então virá o fim. Veja que ela se contradiz ela mesma. Tanto essa Bíblia aqui, como a linguagem de hoje que está aqui. Ela também tem adulteração. Bíblia linguagem de hoje Protex. Nova tradução na linguagem de hoje, tá aí. Hã? Também está adulterada. E aqui é do versículo 25 a 27 que está adulterado. Vamos subir mais um pouco. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Salmo 2, versículo de 1 em diante. Que Luiz Henrique me deu. Mas sabe como é que diz? Olha aí, aqui está citando o Salmo. O Salmo 2, verso 1. Que está falando que é para todas as nações. Mas sabe como é que diz na Protex? Eu já vou logo pegar o Salmo. Vamos lá. Salmo 2. Vamos lá para o Salmo 2. Salmo 2, verso 1. Levanta-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Esse aqui, o seu Cristo, no texto original do Salmo está contra ser ungido. Não é? Aqui diz, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Só isso. Olha o tamanho da adulteração. Porque isso é o que está no Salmo 2. Vamos pegar aqui que eu estou com a Bíblia da Ave Maria. Olha só. Exatamente. Por que testemunham as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Ergue-se juntos os reis da terra e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo, ou seu ungido? Exatamente como está aí o versículo 2. Mas aqui não. Aqui outra vez adulteraram para gentios. Para tirar o termo catolicidade. Versículo 27. Pois na verdade se uniram nesta cidade contra o vosso santo servo Jesus.
que ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, Herodes, o rei dos judeus, com as nações e com o povo de Israel. Olha o tamanho da adulteração. Eu estou me referindo ao versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. Espera aí. E gente de Israel? E gente de Israel? Com o povo de Israel? Foi ou não foi o povo de Israel que gritava: crucificam, crucificam? E agora eles estão dizendo, né? E eles estão dizendo agora algum povo, como se fosse nem todos que estavam em Israel. Olha, outra vez, ó. E gente de Israel. Gente de Israel não quer dizer todo o povo de Israel. Gente de Israel. Alguma gentalha de Israel. Era ou não eram os judeus? Os seus chefes diziam: sorte Barrabás, crucifique Jesus. Jesus não é nosso rei, gritavam eles. Nosso rei é César. Veja aqui, meus irmãos, todas as nações quem são. E eles adulteraram para gentios. Vamos ver quem são todas as nações. Vamos lá. Pois, na verdade, se uniram nesta cidade contra vosso santo servo Jesus, que ungistes. Os chefes deles, Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações, que eram as nações pagãs. Quem era o representante das nações pagãs? Pôncio Pilatos. Quem era o representante dos judeus? Herodes. Aqui quer dizer que, quando a Bíblia fala todas as nações, está se unindo o mundo pagão com o mundo judeu. Então os judeus estão se aglomerados nesse todas as nações. E eles colocaram gentios para santificar os judeus e condenar apenas os pagãos. Repito, quem eram os não-gentios? Quem eram os gentios? Os não-judeus. Veja, meus irmãos, que a adulteração protestante, ela tem perna curta. Olha aí, ó. Herodes, líder dos judeus de Israel, rei de Israel. Pôncio Pilatos, representante do povo pagão, com as nações e com o povo de Israel. Não diz gente de Israel, como fosse uma gentinha, poucos, não era todos de Israel. Não, era todo de Israel. Então, nações engloba os pagãos e os judeus. Não só os judeus não, senhores. Não só os gentios não, senhores protestantes. São os judeus também. Por isso que o trono foi tirado de Israel e dado aos gentios. Quando vocês tiraram o termo nações substituindo por gentil, vocês estão dizendo que Jesus veio só pelos pagãos. Vocês estão menosprezando os judeus. E vocês se diz seitas e judaizantes. Seitas e judaizantes. Aqui nesse verso. Porque Jesus não veio só pelos gentios, não. Jesus veio por todos, por todas as nações. E por todo mundo, e pregou o evangelho a todas as nações. Pregar o evangelho no mundo inteiro, dependendo da tradução. Vossa fé será proclamada mundialmente. Então, meus irmãos, trazendo aí esse versículo, o Salmo já fui lá. Quer dizer, ainda tem mais um, vamos ver aqui. Vamos aqui pegar mais um. Romanos 15, 9. Muito bem. Romanos 15, 9 em diante. De 15, aliás, 15 do verso 9 ao verso 12. Vamos lá. Quanto aos pagãos, eles só glorificam a Deus em razão de sua misericórdia. Como está escrito: por isso, eu vos louvarei entre as nações e cantarei louvores ao vosso nome. Está fazendo o quê? Uma referência a 2 Samuel 22, 50 e Salmo 17, 50. Que fala
os vossos louvores chegarão em todas as nações. Todas as nações louvarão o seu nome. Vejam só. Isso é Romanos, olha só. Luiz Henrique me deu isso aqui. Quando eu fui olhar, estava um absurdo na revista atualizada João Ferreira de Almeida. Sabe quantos, Luiz Henrique, desses 3 versículos aí, do 9 ao 12, eles adulteraram? Sabe quantas adulterações tem? Eu vou colocar aqui para você ver, ó. Esses marcados de rosa. De rosa não, de laranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. Olha aí, Luiz Henrique. 6 vezes. 6. Pode contar aí. São esses grifados de laranja aí, ó. Pode contar. 6 vezes eles adulteraram. 6. 6 vezes aparece o termo nações. Eles adulteraram para gentios. Veja aí. Olha só. Quanto. Pega comigo, só a parte A, ó. Quanto aos pagãos, eles só glorificam a Deus em razão de sua misericórdia. Peraí. Como que os pagãos conheciam a Deus? Não. Os pagãos gregos, pagãos romanos, conheciam a Deus antes da evangelização? Não. E por que aqui está dizendo quanto aos pagãos, eles só glorificam a Deus em razão de sua misericórdia? Porque esses pagãos aqui, meus irmãos, está falando, esses pagãos aqui que glorificavam a Deus eram os judeus. Olha aqui, ó. Como está escrito, por isso eu vos louvarei entre as nações. Agora sim, aparece entre as nações. Quem são as nações? Os pagãos e os judeus. Que também são pagãos, porque o judeu não é batizado. Está aglomerado dentro do paganismo. Circuncisão não vale de nada. Não é mais o batismo deles. Por isso eu vos louvarei entre as nações e cantarei louvores ao vosso nome entre as nações. Olha como está, Luiz Henrique. Preste atenção. Para que os gentios glorifiquem a Deus por causa de sua misericórdia, como está escrito. Peraí. Está diferente. Quanto aos pagãos, eles só glorificam a Deus. Aqui está dizendo que os gentios não glorificam. Para que os gentios glorifiquem a Deus. Mas aqui está dizendo que eles glorificam. Outra vez os protestantes defendendo os judeus. Seitas judaizantes. Seitas judaizantes. Revista e atualizada. Protex. Outra vez os Protex defendendo a doutrina judaica. A doutrina carnalista. Como eles são carnalistas, né? Para que os gentios glorifiquem a Deus por causa de sua misericórdia. Aqui está dizendo que eles já glorificam a Deus por causa de sua misericórdia. Aqui está dizendo que eles vão glorificar por causa de sua misericórdia. Uma coisa que aqui está dizendo nesse texto da Bíblia Católica que já aconteceu. Já está determinada a promessa. Aqui está dizendo que vai acontecer. Vejam as aberrações, Protex. Continua. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios. Outra vez tirando nações. Mudando para gentios. E cantarei louvores ao teu nome. Outra vez tirando o termo. Nesse versículo aqui, na Bíblia Protex aparece. Era para aparecer o termo nações por 2 vezes. Mas aparece na Bíblia Católica nações uma vez, né? Que você está vendo aí. Transnações. E eles adulteraram para gentios. Não é para os judeus, é só para os gentios. Versículo 10. No outro lugar diz, alegrai-vos nações com o seu povo, Deuteronômio, fazendo aí uma citação, uma referência a Deuteronômio 32, 43, que fala lá nas nações. Se eu for olhar aqui, vai estar adulterado também.
vai estar gentios. Porque os judeus está falando de quem? Dos gentios. Os judeus é judeus, já está salvo, não precisa de Jesus. É só os gentios que precisam de Jesus. Segundo o olhar protex. Adulteração protex. O versículo 10 aqui diz, e também diz, alegrai-vos, ó gentios, com seu povo. Aí, no outro lugar diz, alegrai-vos, nações, com seu povo. Gentios com seu povo. Tirando outra vez a catolicidade, a universalidade do Evangelho de Cristo. Versículo 11. E ainda diz, louvai ao Senhor, nações todas, e glorificai-o, todos os povos. Versículo 100% católico. Porque católico fala na universalidade. Quando aparece nações, está referindo-se o quê? A universalidade. Olha só como é que está aqui no adulterado aqui. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Olha aí. E ainda louvarei ao Senhor, nações todas, e glorificai todos os povos. Nações todas. Quem são as nações? Todos os povos. Aqui diz só os gentios com o seu povo. Ou seja, quão grotesca é a adulteração protestante. O vídeo é longo, meus irmãos, mas é necessário. Versículo 12, para nós encerrarmos. No versículo 12 tem duas adulterações protex. Isaías também diz, Isaías 11, 10, né? Da raiz de Jessé surgirá um rebento, que governará as nações. Veja, também isso aí está citando também no Apocalipse. Governará todas as nações com cetro de ferro. Cristo. Quem é? Está se referindo a quem? A Jesus. Que governará todas as nações. Então está falando que a catolicidade tem que chegar a todas as nações. Mas segundo o livro Adulterado Protex, é a quem? Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé. Haverá a raiz de Jessé. Aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Isaías também diz, da raiz de Jessé surgirá um rebento, que governará as nações. Nele esperarão as nações. Parece duas vezes nações. Então, para matar que a catolicidade não chegue a todas as nações, mas só os gentios, eles fizeram isso. Não os judeus, sim os gentios. Mas os judeus são pior do que os gentios. Os judeus condenaram Jesus. E o pior é que eles manipularam os gentios, que é os pagãos. Manipularam o pagão Pilatos a crucificar Jesus sem crime algum. Só porque Jesus violava o sábado e dizia ser filho de Deus. Você viu aqui nesse vídeo comigo? Então, Luiz Henrique, não ficou muito pequeno o vídeo. Nós estamos o quê? Com 46 minutos, vamos encerrar por aqui. Só lembrando que vou começar a gravar os versículos aqui, com os textos aqui ao meu lado, para vocês verem a tática protestante, as adulterações, não é, maligna que eles usam para condenar a Igreja Católica. Deus abençoe vocês, se inscreva nesse canal. Aqui está o Pix, nos ajude, contribua com esse apostolado para que nós possamos cada vez mais esse canal a crescer, né? Adquirindo instrumentos e ferramentas para gravar os vídeos, para, né, dublação, por exemplo, do Padre do Estouro, que está parada no segundo canal. Não tem como dublar o Padre do Estouro. Eu preciso adquirir ferramentas para continuar a dublagem. Por exemplo, passou o Black Friday agora, eu não tive condições de comprar um aparelho melhor do que esse. Parei as lives. Por que, irmão Fábio, parou as lives, o terço e as apologéticas que era ao vivo de manhã? Porque o celular não presta para fazer as lives. Eu fico baixando, né, aplicativos para fazer live. Sabe o que aconteceu? Um desses aplicativos, quase que eu perdi a senha do canal. Pois é. A sorte que eu tinha uma segunda senha e eles reconheceram na segunda senha que eu era realmente o dono do canal.
Então eu não vou mais fazer live enquanto eu não tiver um aparelho adequado para isso. Tem que ser um aparelho que filme em 4K. Full HD 4K para fazer as lives. Não farei mais lives. Né? Então aí me perdoe o pessoal que acompanhava o texto. Não farei mais o texto ao vivo. É só vídeo mesmo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vive.